Se eu fosse um elefante com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Início! Se eu fosse um elefante com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou! Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Mas eu sou o que sou, mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou. Se Deus me fez assim, assim vou. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Olá, crianças! Hoje eu quero falar com vocês sobre um atributo de Deus, que é a sua soberania. Deus é soberano. Ele já determinou tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo agora e aquilo que ainda vai acontecer. Deus tem toda a história do universo, da nossa vida, do mundo nas mãos dele. Ele quem decidiu que as coisas fossem como são. E para isso, para a gente pensar um pouquinho na soberania de Deus, eu quero que a gente vá lá para uma história que está em 1 Samuel, capítulo 9. Então, se vocês pegarem a Bíblia de vocês, essa história se encontra em 1 Samuel, capítulo 9. O que acontece? O povo de Deus viu que as outras nações tinham reis, né? Então eles viam, poxa, os filisteus têm um rei, aquele outro povo tem um rei, por que só a gente não tem? E eles começaram a desejar um rei, eles começaram a querer que eles fossem governados por um rei. Deus não gostou muito da ideia deles, Deus não aprovou isso, mas Deus falou para Samuel, que era o profeta, que Deus iria, sim, dar para o povo um rei como eles queriam. Aconteceu que existia um homem lá da tribo de Benjamim que se chamava Quis. Quis, ele estava um dia andando e de repente perdeu as suas jumentas. Então, as jumentas era algo muito importante para Quis e ele pediu para o seu filho ir lá procurar as jumentas. O filho de Quis era Saul. Então, Saul foi mandado para procurar as jumentas. Então, ele foi para um canto, as jumentas não estavam lá. Foi para outra terra, as jumentas não estavam lá. E nada dele achar as jumentas. E Saul foi procurando. E Saul foi com um moço. Então, estava Saul e um ajudante dele procurando as jumentas e não achavam. E aí, Saul começou a ficar preocupado, ele falou, poxa, olha só, a gente foi procurar as jumentas, está demorando muito, não estamos encontrando, agora vai acontecer de o meu pai ficar preocupado conosco, com a gente, e não mais com as jumentas, porque a gente não está chegando ao encontro dele. E aí, então, aconteceu que o moço que estava ajudando Saul nessa busca pelas jumentas, ele disse assim, nesta cidade, eu estou no versículo 6 de 1 Samuel 9. Nesta cidade é um homem de Deus e é muito estimado, tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá mostrar-nos porventura o caminho que devemos seguir. Então, Saul concorda com o moço, fala, bom,
já que existe um homem de Deus nessa cidade, que tudo que ele fala acontece, que ele sempre fala a verdade, vamos lá perguntar para ele, certamente ele vai nos dizer onde estão as jumentas. Então, eles vão atrás desse homem, e esse homem de Deus era nada mais, nada menos que Samuel, o próprio profeta. E antes de Saul chegar até Samuel para perguntar das suas jumentas, Deus fala com Samuel e diz assim: olha, Samuel, está vindo ao seu encontro um homem da tribo de Benjamim. Esse é aquele que você vai ungir como rei. Eu escolhi esse homem como rei. Acontece que depois de Deus ter avisado para Samuel e falado: ó, Samuel, fica atento que vai chegar um moço aí da tribo de Benjamim e você vai ungir esse moço como rei. Deus avisou isso para Samuel. E aí, o que acontece? Chega Saul lá para Samuel e chega Saul: olha, por favor, você pode me dizer onde estão as jumentas do meu pai que a gente perdeu e tudo mais? E aí Samuel diz assim: olha, fique tranquilo, as jumentas já foram encontradas, o seu pai já não mais se preocupa com elas. Vem aqui, vamos comer uma refeição, se acalmar, que tá tudo certo. Aconteceu que eles tiveram uma refeição, Samuel tratou muito bem a Saul, e Saul estava estranhando, porque ele falou: poxa, mas eu sou da tribo de Benjamim, a minha família não é assim importante para o profeta me tratar bem dessa forma. Mas ele foi sendo bem servido e tudo mais. E no outro dia aconteceu que Samuel conversou com Saul. Eles saíram então e Samuel ungiu Saul como rei e falou para ele: o Senhor está te ungindo como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Agora, essa é a nossa história, e talvez vocês estejam se perguntando: tá, mas o que isso tem a ver com a soberania de Deus? Olha só, Quis, que era o pai de Saul, tinha perdido as jumentas. O fato dele perder as jumentas levou Saul até o profeta Samuel. E era exatamente isso o que Deus tinha planejado, que Saul fosse ao encontro de Samuel, para que Saul fosse ungido rei. Isso mostra para nós, não só essa história, como muitas outras na Bíblia, que Deus é quem controla toda a história. Foi Deus quem permitiu que Quis, o pai de Saul, perdesse as jumentas. Foi Deus quem permitiu isso. Foi Deus quem permitiu que Saul tivesse que ficar procurando e fosse até Samuel. E o propósito de Deus era muito maior. Deus não estava simplesmente atento àquela questão das jumentas, de nossa, deixa eu ajudar Saul a encontrar as jumentas. Não, o propósito de Deus era muito maior. Era que Saul fosse consagrado, fosse ungido como rei. E nem Saul poderia imaginar um propósito tão grandioso que Deus tinha para a vida dele. Com essa história, então, a gente aprende que a gente não precisa se preocupar com nada, com nenhuma situação, com nenhum problema, com nenhuma dificuldade, porque é Deus quem controla todas as coisas. Tudo que acontece na nossa vida, com a nossa família, com a nossa igreja, com o nosso país, com o nosso mundo, é Deus quem decretou que fosse assim. Foi Deus quem decidiu que houvesse uma pandemia. Foi Deus quem decidiu que a gente tivesse esse tempo todo de distanciamento. E tudo isso está nas mãos dele. E tudo isso só acontece porque é o melhor. Porque é aquilo que Deus quis que acontecesse. E a vontade de Deus é sempre o melhor. Isso nos deve levar a orar com gratidão por tudo que Deus tem feito na nossa vida, pois sabemos que Ele está no controle de tudo, que Ele tem o mundo nas mãos dele, que Ele tem a história, não só do mundo e do universo, mas da vida de cada um de vocês. Ele tem a minha história nas mãos dele e Ele sabe
o que Ele vai fazer, como que Ele vai agir para que aquele plano tão grandioso de Deus, um plano tão maior do que a gente possa imaginar, aconteça. Que é o plano de Deus ser honrado, de Deus ser glorificado em todas as coisas. Gostaria de orar com vocês. Senhor, muito obrigada, Deus, por essa história da Tua Palavra que mais uma vez nos traz um conforto de sabermos que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai, que nenhuma faísca da história foge ao Teu controle, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por termos a certeza, plena certeza de que o Senhor é quem comanda a todas as situações e é o Senhor quem permite que estejamos vivendo desta forma hoje. E nos ajude, ó Pai, a Te glorificar, a Te honrar, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor há de fazer, confiando plenamente que a Sua vontade é o melhor. Em nome de Jesus. Amém. Pouco a pouco, cada dia, pouco a pouco, enquanto me guia, Cristo transforma-me, transforma-me. Desde que a meia volta eu dei, cresço na graça do meu Rei. Cristo transforma-me. Querido Cristo, já não sou mais o que eu antes fui, vivendo a mudança, tenho a confiança que um dia perfeito eu serei. Isso! Pouco a pouco, cada dia, pouco a pouco, enquanto me guia, Cristo transforma-me, transforma-me. Desde que a meia volta eu dei, cresço na graça do meu Rei. Cristo transforma-me. Querido Cristo, já não sou mais o que eu antes fui, vivendo a mudança, tenho a confiança que um dia perfeito eu serei. Tudo bem? Nós somos do jornal Vila Feliz e eu sou Dom Henrique Tamborim. E eu sou a Priscila Padrão. Você não pode perder nesse sábado Muitas histórias, live de música, muitos documentários e a nossa correspondente internacional Sara Valento.